em peças raras. Você em sintonia com o rádio. No final deste mês de março, comemoramos o início do Rádio Jovem no Brasil. Naquele ano de 1966, era lançado o esquema Plenimúsica e Factorama, na Rádio Mineira de Belo Horizonte. Você confere um especial com a participação de Edu Malavéia, autor do livro Plenimúsica, Memórias de um Ouvinte de Rádio Mal Comportado. No primeiro capítulo, a origem das sequências musicais e a influência que as emissoras dos diários associados tiveram para o desenvolvimento de uma linguagem dedicada aos jovens. O destaque fica para um paralelo entre as rádios de rock norte-americanas do final dos anos 50 e emissoras jovens brasileiras em AM no final dos anos 60. Vamos falar sobre um programa de 2008 levado ao ar pela Rádio Web Alive. Nele, a cada semana, um comunicador da difusora apresentava o Jet Music como nos velhos tempos. Boa viagem! É isso aí, meu amigo, minha amiga. Vamos ver agora se a gente consegue estabelecer o contato com Marcelo Abud, direto de São Paulo. Alô, Abud, tá na escuta? Olá, Edu, eu tô por aqui. É isso aí, Abud. Vamos falar sobre o rádio. Olha só, acho que faz um mês você me mandou um material fantástico da Plenimúsica. Foi, exatamente. Eu fui no acervo do Estado de Minas e consegui fotografar a página inteira, ou 2 páginas inteiras do meio do caderno de domingo do Estado de Minas, que anunciavam uma nova programação Plenimúsica e Factorama, como sendo o rádio mais moderno do Brasil na época. Olha quanto prazer na nova Rádio Mineira, ouvir Plenimúsica, deixar Factorama contar o que aconteceu. Rádio Mineira, Belo Horizonte. E que estava antecipando o futuro do rádio. De fato, estava antecipando mesmo. Tanto que depois essa programação foi aí para São Paulo, para a difusora, se tornou Jet Music e Factorama e serviu de base, de laboratório para o que depois foi feito no FM com muito sucesso, com muita arte, pela Rádio Cidade FM. Certo, Abud? O que me impressiona é ver que isso aconteceu em 1966. Eu acho que não é todo mundo que tem, mesmo quem viveu a época talvez não se lembre, porque os anos 70 é que ficaram marcados pela difusora, pela Mundial lá no Rio, pela Excelsior também aqui em São Paulo, pela Rádio Mineira aí de Belo Horizonte nesse finalzinho dos anos 60, a Tamoio, né, também do grupo Diários Associados, assim como a difusora. Então eu acho que isso fica muito marcado como anos 70. E é interessante ver que a semente veio em 1966. E nessas informações que você me enviou aqui, Edu, inclusive eu vou disponibilizar o material que você me enviou dessa nova emissora em 1966. A data foi 27 de março de 66. Do jornal Estado de Minas, onde saiu o anúncio e também a matéria que falava sobre essa nova emissora, ressaltando o trabalho de recriação da emissora que vinha sendo feito pelo José Mauro. José Mauro, que é destaque no nosso blog, nós lá um material contando um pouquinho do pioneirismo dele em várias áreas, inclusive aí trazendo para o Brasil esse estilo que ficou conhecido como Plenimúsica na Rádio Mineira de Belo Horizonte e depois aqui em São Paulo, Plenimúsica também e Jet Music, como você já ressaltou, com o Darcio Arruda. Em 71, o cantor inglês Tom Jones fez muito sucesso em todo mundo com o hit She's a Lady. Destaque da programação Jet Music. Sendo o porta-voz principal dessa programação, mas não o único, né, Edu? Até porque, nesse momento, assim como acontece hoje em algumas emissoras, mas hoje em menos frequência, os locutores tinham um padrão de voz muito parecido.
né? Saía um, entrava outro e você nem percebia basicamente quem era aquele locutor. Era proposital até para a plástica da rádio, não é isso, Edu? Era isso mesmo, Abud, era isso mesmo, era interessantíssimo. Inclusive aí na difusora tinha o Luiz Carlos Araújo também, que era muito bom. É o que eu já repeti, já falei e repeti algumas vezes aqui. Quando o rádio musical chegou ao Brasil, como alternativa à televisão, porque a televisão estava roubando os programas do rádio. Então eles encontraram aquele caminho. Não tinha formatação nenhuma, era uma música, um comercial, uma música, um comercial, uma música, um comercial. Até que o Zé Mauro passou meses nos Estados Unidos, né? O irmão mais novo do cineasta Humberto Mauro, passou meses nos Estados Unidos estudando a programação das rádios de lá e trouxe para Belo Horizonte um formato mágico, porque tudo é o seguinte, é o ovo de Colombo, né? É quem descobre o fácil é que tem sucesso. Então ele trouxe esse formato que nos Estados Unidos se chamava 4Play, que fazia com que as rádios parecessem que tocassem mais músicas e ficassem mais agradáveis de serem ouvidas. Nada mais eram do que 4 blocos musicais por hora, de 4 músicas cada. Então 4 músicas davam por aí 13 minutos e sobravam 2 minutos para comerciais em cada 15 minutos. Então eram 4 blocos de 4 músicas, né? Que tinha um formato... 4 blocos de 4 músicas e depois 4 mensagens publicitárias de 30 segundos. A média era essa, né? Exatamente, Abud, exatamente. A cada 4 músicas, um intervalo com 4 mensagens publicitárias. Isso, que perfaziam 2 minutos e ao todo davam 15 minutos. Era um negócio genial que estava lá nos Estados Unidos. Não é à toa que na propaganda da Plenimúsica aqui em 66... que falava que o Diários Associados estava antecipando o futuro. E realmente estava, porque todas as rádios hoje no FM, as rádios musicais, seguem esse esquema. E aqui no Brasil, como tinha a obrigatoriedade de um noticiário de hora em hora, então o primeiro bloco musical da hora não tinha exatamente 4 músicas e 13 minutos, era um pouquinho menor. Então, o nome que mais conveniente que o Zé Mauro achou para isso era Plenimúsica. Em vez de 4Play, ele botou Plenimúsica. E aí foi indo, esse formato ficou exclusivo dos Diários Associados, só a Difusora e a Mineira que tiveram esse formato, a Taboio também teve durante algum tempo. Aí então veio o Carlos Townsend, que curtia o rádio nos Estados Unidos, viveu lá muito tempo, e lá isso já era uma coqueluche, as principais emissoras musicais tocavam o formato 4Play. Ele fez um que acabou sendo mais racional, que esse 4Play dele compunha-se de 3 músicas e uma notícia. Então sobrava espaço para comerciais e abolia a necessidade de se ter um noticiário de hora cheia inteirinho, com 4, 5, 6 notícias. Isso mesmo. Desse período eu já me lembro bem, porque eu cresci ouvindo, e a descrição é exatamente essa, desde o princípio da Rádio Cidade. 3 músicas, uma notícia, intervalo comercial, promoção, de hora em hora tinha a ligação do ouvinte, enfim, e aí por aí afora as recriações que a cidade trouxe. Mas, Edu, eu queria destacar, você falou aí que o Zé Mauro ele foi beber na fonte lá nos Estados Unidos, e o nosso rádio ele é muito focado no rádio norte-americano, não só nesse período do rádio musical, mas anteriormente também o padrão que a gente seguia, tanto a notícia, o Repórter Esso, né, foi uma grande influência lá no período de guerra e tudo mais, a radionovela, que foi uma criação da McCann Erickson também, e que veio ao Brasil pelos Estados Unidos com a criação de escritórios aqui no Brasil da própria agência McCann, que também criou o Repórter Esso, mas enfim, eu quero chegar no seguinte ponto. E a agência McCann Erickson que patrocinou o lançamento da Plenimúsica e Factorama em 1966 aqui em Belo Horizonte. Olha aí, essa informação eu não tinha. Mas eu inclusive, postei esses dias no Facebook e enviei para você um vídeo do Wolfman Jack. Uma vez você falou sobre ele, né? O Homem-Lobo. E eu falei, poxa, eu não associei. Na verdade, eu já tinha visto esse documentário que fala sobre a origem dos DJs nas rádios AM, os DJs que tocavam rock.
e que fazem a menção ao ano de início desse tipo de rádio lá nos Estados Unidos, exatamente isso que nós estamos falando aqui da difusora, em 1958. Então, na verdade, tudo isso tem a ver com o transistor, né? Na verdade, os japoneses criaram lá o transistor, os norte-americanos já colocaram isso, massificaram a produção de aparelhos de rádio portáteis e também os aparelhos nos carros, e aí impulsionou toda essa onda do rádio jovem, já que a partir desse momento o aparelho de rádio acompanhava as pessoas em qualquer ambiente, e aí se tornava muito propício para a veiculação de música, além do barateamento necessário, como você disse, com a televisão. O rádio tinha perdido os profissionais, tinha perdido a verba publicitária, os seus principais gêneros de programa que migraram para a televisão, então precisava se criar algo novo e com um custo baixíssimo, né, Edu? Então aí nós tínhamos praticamente 3 pessoas cuidando de toda a programação, imagino eu. Exato. Vai, vamos colocar 4, vai. Mas acho que 3 davam conta, porque o próprio Darcio Arruda, ele escrevia o noticiário também. Então nós tínhamos lá o DJ, né, que surge aí essa denominação aqui no Brasil com a Rádio Mineira e lá nos Estados Unidos já em 58, com a onda aí dos locutores em AM que faziam parte dessas emissoras que tocavam rock. Tuned to WLS 890 Chicago, the Dick Biondi Show, temperature 56 degrees. Customers WABC New York 23 love hearing from you. Dedications make them get them to me really early, please. Now your ace from outer space says, look up who all flew lay the gator got cut. John R., WLAC, Nashville, Tennessee. Where the action is, man, 1510 on the dial. Well, hello, darling, a horseman. Right back down for Royal Crown. Right now, it's Joe Phillips, playing Red, Hot, and Blue, coming through WHBQ, Memphis, Tennessee. If you haven't got no welfare check going on, send $1 to XERB, Hollywood, California. Então surge o DJ, o padrão vitrolão, como a gente conhece hoje, que num primeiro momento parece até pejorativo, né? Porque a música era feita ao vivo nas emissoras, todo aquele glamour, mas sem o dinheiro não dava mais para ter orquestra, tudo. Então agora passava-se a tocar as músicas em LPs e essa publicidade mais ágil, mais dinâmica, mais envolvente e adequada a perfis de públicos diferentes. Porque ao mesmo tempo que surge a difusora, a Excelsior, a Tamoio, a Rádio Mineira e outras do gênero, né, pelo Brasil, pelas principais capitais, as outras emissoras também vão começar a se segmentar. Então vai ter o Zebete para um segmento mais popular, o Show da Manhã na Jovem Pan para um público AB, a Eldorado com um público de também super sofisticado, isso falando aqui de São Paulo, né? Mas no Brasil inteiro, por aí a gente vai começar a ter esse movimento, na década de 70, na verdade, esse movimento de segmentação do rádio. E aí o rádio jovem se destaca até por causa disso que nós falamos, dessa portabilidade, ou seja, o rádio sendo carregado para qualquer evento, né, Edu? Como você bem disse, os japoneses tiveram grande responsabilidade nisso, porque o rádio até então, eu lembro do meu pai comprou uma Mercury em 1950 e poucos e queria mostrar para minha mãe que tinha rádio, minha mãe deu uma bronca dele, desliga essa chieira aí, porque era o rádio a válvula e não tinha qualidade, não tinha muita estática, muita interferência. Com o advento do transistor, a portabilidade se tornou enorme. Você levava o seu radinho para qualquer lugar da cidade, do planeta, pendurava no pé da goiabeira, pendurava aonde você quisesse, e o rádio era muito ouvido, entendeu? Passou a ser um veículo, com certeza o transistor é que deu uma vida nova ao rádio. E aí surgiram esses novos comunicadores, como você bem disse, o Wolfman Jack, o Homem-Lobo lá nos Estados Unidos, que inspirou, ele mesmo reconhecia isso abertamente, o Big Boy no Rio de Janeiro, né? E foi muito famoso o Big Boy, que foi inspirado no Wolfman Jack dos Estados Unidos. Come on, Eddie, burn up and smoke. Who's on the moon, talk to my friend again today. 40 days, 40 nights, it rained all over the world, to be exact.
pioneiros aí que fizeram história, que foram diferenciados. Não foi o único, é claro, mas por ter um paralelo com o Big Boy, a gente coloca o Wolfman Jack, o Big Boy, para as pessoas entenderem um pouco mais disso que nós estamos falando. Nós já destacamos e está lá no blog, é só procurar o Darcy Arruda várias vezes, né? É só colocar o nome dele que vai aparecer o som dos anos 70, lá da Difusora, tudo mais e tal. E o Darcy Arruda era aquele locutor mais clássico ainda, né, Edu? Porque ele tinha a pronúncia perfeita, um ritmo maravilhoso, agradabilíssimo de se ouvir, tem até hoje. Enfim, ele continua firme e forte aí como jornalista, como apresentador, com a mesma dinâmica, mas o Big Boy, ele vem quebrar as regras, não é isso, Edu? Ele faz uma coisa que o Wolfman Jack representou lá nos Estados Unidos, que era justamente inovar, fazer um estilo que fosse mais próximo do jovem e quebrando realmente as regras da comunicação, berrando no microfone, fazendo coisas que até então não eram consideradas muito radiofônicas, não foi, Edu? Barulhos, sussurros e etc. Era uma locução mais debochada, né? A do Big Boy era mais engraçada e tudo. O Darcy Arruda era uma locução jovem, porém mais sofisticada, né? Como diziam, a Difusora era a rádio que os ricos ouviam, né? Era muito legal e era o homem sorriso do rádio. Ele falava com exclusividade para Jet Music, ele falava de uma maneira como se ele estivesse sorrindo, né? Continua assim, viu, Edu? Continua assim, né? Continua assim. Impressionante. Bem-vindo de volta aos bons tempos. Saudade FM. Pouco mais de 7 anos de registro musical, mas de 1962 até 1970 deixaram um inigualável tesouro artístico. Mas pode ter certeza, claro. Estou falando dos Beatles, de 68, Lady Madonna, e de 82, Stevie Wonder, That Girl. Então foi isso. O Wolfman Jack, inclusive nesse documentário do Wolfman Jack que você põe para mim, tem uma passagem lá que eles tocam uma trilha sonora que abria o Ritmos de Boate com o Big Boy na Mundial, que era Bibi. Você vê que a inspiração veio direta de lá. E tem uma música também que fazia que eles usaram esse trechinho como passagem, né? Como passagem, eles usaram muito isso na Mundial para o Flashback, o quadro Flashback, porque quem lançou no Brasil o Flashback foi a Mundial, né? Fazia flashback, e aí falava, jovem também tem saudade, entrava uma música que o jovem curtia, uma saudade recente. Este foi o som do Cavern Club, o som dos Beatles. Daqui a pouco estaremos firmes lá no Esporte Clube Riachuelo, em Paraíba do Sul. Levando um pouco do som da Super Cage, da alegria desta rádio incrível que é a Mundial. Tchau, fellas. E Paraíba do Sul, aqui vou eu. Ritmos de Boate. Comunica Big Boy. Hello, crazy people, even Foxy, get up and dance. Ritmos de Boate. Todo dia, meia-noite, na Mundial. Comunicador Big Boy. Bye bye, so long, farewell. Fique ligado. Tchau. Certo, Bud. Tá certo. Só para terminar, um outro áudio e uma coisa interessante também, é um áudio que, olha, Edu, é maravilhoso, viu? Tem uma rádio web chamada Alive, tinha, né? Alive. E a Alive, ela chegou, a sua rádio show era o slogan dela, ela só apresentava músicas ao vivo, mas ela abriu um horário, domingo à noite, 2 horas por semana, para justamente relembrar a Jet Music, né? Então ela trazia os apresentadores originais da Difusora, comandando o quadro, né? O horário, 2 horas, relembrando como era a Jet Music, como era a Difusora ali nos anos 70. Então tem um programa legal que eu gravei dessa emissora live, que foi apresentado pelo Ângelo Vizarro Júnior, que foi outro grande nome da Difusora. E a gente percebe bem esse padrão, né, do Darcy Arruda também na voz do Ângelo Vizarro Júnior. O som Alegria da Cidade está de volta.
Olá, sou o Ângelo Vizarro Júnior. Este fim de semana, a difusora é minha. É sua, é de todos nós. Domingo, 10 da noite e reprise terça-feira também às 10. Difusora 960, aqui na Live. Tudo pela emoção. Bem marcante. Eu falo mais no Darcio Arruda, porque o Darcio Arruda é que gravava as vinhetas. Eu o conheci, ele tinha um horário principal, mas tinha pessoas tão boas quanto eles, como o Vizarro Júnior, que você acabou de falar, o Luiz Carlos Araújo também era muito bom, e outros que passaram por lá, né, Abodes? O Ângelo Vizarro Júnior, inclusive eu estou aqui com o perfil dele, e ele estreou na Difusora, ou ele foi para a Difusora, em novembro de 77, e teria ficado até março de 81. Então depois ele foi para Jovem Pan, Antena 1, Transamérica, Globo FM, que havia aqui em São Paulo, Globo AM, Record FM. Então durante os anos 80 foi muito atuante no rádio e... finalmente ele trabalhou também como telejornalista, né, como apresentador de telejornal na TV Cultura, e hoje é uma das grandes vozes da publicidade. Ele continua aí fazendo dublagem e se dedicando à gravação de publicidade, viu, Edu? Ah, que legal, que legal. Grande Ângelo Vizarro Júnior, grande nome do rádio. Tem muitos que marcaram, né? Agora, Edu, se você puder, aproveitando então, para fazer um final de conversa bem temático e dentro de tudo que nós conversamos aqui, lembrando dessa era de ouro do rádio pop mundial, né? Se você tiver na sequência, se não for muito difícil, você poderia tocar o Queen com o Radio Gaga. Deixa eu procurar aqui, vai comentando aí enquanto eu procuro aqui, JK... Então, eu acho interessante essa música Radio Gaga do Queen. Eu até vou confessar que eu ouço ela desde os anos 80. No primeiro momento não sabia do que se tratava, achava que era só uma crítica ao rádio, não peguei a tradução na época ao pé da letra, né? Não entendia ainda nos anos 80 o inglês como depois eu vim a entender. E acho fascinante a mensagem dessa música Radio Gaga, que é justamente a pergunta mais marcante da música é: rádio, o que há de novo, né? E essa pergunta acho que tem que ficar na nossa cabeça. Cada um fazendo a sua parte. Eu sei que a sua audiência é extremamente seleta e a gente sabe porque a gente recebe um retorno disso. O Ivan Quadros foi um dos mais recentes. Para essas pessoas, eu acho que vale sempre a pena deixar essa pergunta. Acho que a gente deve sempre se fazer quando pensa no rádio, seja ele para tocar música, para dar notícia. O importante é que o rádio é o grande companheiro de todos os momentos das pessoas. E isso deve ser levado em conta em qualquer circunstância, Edu. Perfeito, Abodes. Um grande abraço, viu, Edu? Um grande abraço e até a próxima. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de pilha tão docemente. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teus sonhos, de manhã nós vamos acordar. Menino, já falei pra você não fazer isso. Na aula de hoje, eu vou falar sobre democracia. Você ouve agora a música do seu artista preferido. Tá cansado de só ouvir? Chegou a hora de falar e ser ouvido. A produtora Peças Raras oferece as melhores soluções em criação e produção de áudio.